Pessoal do primeirão, vamos continuar nossos estudos sobre substâncias químicas e aí continuidade sobre as características das substâncias. Nosso tema hoje é propriedades da matéria, tá bom? Normalmente a gente se depara no nosso dia a dia com substâncias muito parecidas, tá? Por exemplo, o sal e o açúcar são brancos, sólidos, e você acaba diferenciando pela textura, pelo tamanho do grão ou pelo gosto do material. Mas nem sempre tu vai poder diferenciar uma substância da outra pelo gosto ou pelo cheiro, porque se torna uma coisa perigosa. Dentro de um laboratório, um químico, por exemplo, no seu trabalho, ele precisa identificar substâncias. A indústria química ela precisa ter essa identificação e essa separação de substâncias. E isso acaba se tornando um pouco perigoso se tu não souber as técnicas. Isso pode fazer mal à saúde, tá bom? Como é que você vai chegar no laboratório? Lá tem dois sólidos brancos com a mesma textura, tá bom? Sem cheiro, aí você vai querer experimentar? Não pode, você tem que fazer técnicas de identificação para isso. Por isso que é importante você estudar as propriedades da matéria, porque você vai conhecer como é que ela se organiza, como é que ela se caracteriza, tá bom? Por exemplo, você também pode ter dois líquidos brancos, dois líquidos transparentes. Como é que você vai saber diferenciar um do outro? E aí, um químico usa dessas artimanhas, que é conhecer a propriedade da matéria, e aí vai dividindo ela, tá bom? Em propriedades funcionais e específicas que elas apresentam. Então vamos lá. A matéria ela apresenta alguns tipos de propriedade. Temos as propriedades gerais, funcionais e específicas, tá bom? Vamos aqui, ó, começar pelas gerais. Nós temos as propriedades que estão presentes em todas as substâncias químicas. A massa, a extensão, impenetrabilidade, compressibilidade. Toda matéria ela apresenta massa, independente se ela for um átomo ou se ela for uma tonelada de um material sólido. Ela sempre vai apresentar massa. A extensão, que é o volume que ela ocupa no espaço, toda matéria ela tem um volume no espaço, desde o átomo, que tem seu volume atômico, até qualquer tipo de matéria. Tá bom? A impenetrabilidade é aquela capacidade de permanecer no mesmo lugar ao mesmo tempo, tá bom? De uma substância estar no mesmo lugar que a outra ao mesmo tempo. Não, elas ocupam um lugar no espaço, elas têm extensão, elas têm massa, então cada uma vai permanecer no seu lugar. Compressibilidade. Essa compressibilidade está ligada aos gases, tá bom? Que pode ser alterado ali seu volume, ele pode ser comprimido e também pode ser expandido. Lembre aí, como se tivesse um êmbolo dentro de uma seringa. Você põe seu dedo ali na ponta, né, sem agulha, e você pode movimentar aquele êmbolo e o gás ele pode ser comprimido, que é a compressibilidade, também pode ser expandido. Isso são propriedades gerais que a matéria apresenta. Além da inércia, né, que não está aqui, mas ainda existe a inércia. A matéria ela tende a estar em movimento, até com uma força contrária, tá bom? Uma força externa atue sobre ela, e aí ela vai parar o seu movimento, ou então ela tende a se manter parada. Quanto maior for a massa da substância, maior vai ser a sua inércia, tá bom? Só para complementar aqui as propriedades gerais. E aí nós temos as propriedades funcionais. Aquilo que caracteriza um certo grupo de substâncias, ou que elas têm em comum. Quem já estudou no nono ano tem esse pré-requisito que viu os ácidos, as bases, tá bom? Os sais, os óxidos, elas têm uma classificação específica. Todo ácido tem uma característica, toda base tem uma característica, todo óxido tem uma também, todo sal tem uma característica. São funções diferentes, então propriedades funcionais. As substâncias são de diversos tipos, são milhões e milhões de substâncias. E aí, os químicos separaram elas como se estivessem em uma biblioteca. E aí são as propriedades funcionais. Então isso já te ajuda a diferenciar uma substância química da outra. Um exemplo são os ácidos diarrênicos, tá bom? Que são substâncias que, quando dissociadas em água, dissolvidas, né, em água, elas liberam aí como único cátion o íon hidrônio, tá bom? H3 ou mais, ou apenas o H+. Os ácidos vai ser um estudo, os ácidos diarrênicos vai ser um estudo posterior. Ele está aqui apenas como exemplificação. Por último, nós temos as propriedades específicas. Oxe, se é específica, professor, já é inerente a cada tipo de substância. Cada substância vai ter ali a sua
propriedades específicas, vai ter a sua característica específica. A primeira delas são as propriedades organolépticas, tá? Organolépticas, não se espante com o nome, é apenas uma determinação que você percebe o tipo de substância com os seus sentidos, como a cor, o cheiro, o gosto, tá certo? A textura, contato. Isso você vai utilizar para produtos alimentícios, tá bom? Alguns tipos de rocha que você vai tocar ali a superfície, não para substâncias químicas como ácido, base, sais e óxidos, tá bom? As propriedades organolépticas você utiliza os teus sentidos, tá bom? Os teus sentidos como a visão, tá bom? O tato, o olfato, o paladar. Elas apresentam propriedades químicas que está ligado às suas reações, às características, como é que elas reagem, às suas reatividades. Por exemplo, ele traz aqui o gás hidrogênio que sofre combustão. Toda vez que ele sofre combustão, ele vai reagir com o gás oxigênio e vai produzir água. Então é uma característica da combustão do gás hidrogênio, tá bom? Essas propriedades, as reações químicas, também vão ser mais estudadas um pouco mais à frente. Outra propriedade específica que a gente pode ter e que a gente vai fazer um estudo também separado é a densidade, tá bom? A densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Cada substância apresenta uma densidade, um ponto de fusão e ebulição diferente, certo? E isso vai te ajudar, vai ajudar o químico a analisar as substâncias, em vez de ele ir lá e cheirar e tocar e sentir o gosto da substância. Ele analisa o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. São coisas que a gente vai estudar mais na frente também. Não se preocupe com isso não. E por último nós temos aí as propriedades físicas, que avaliam a grandeza física de cada substância. As mudanças de estado físico são as mudanças do estado de agregação, que é o que a gente vai estudar aqui agora, tá bom? Então as características das substâncias, elas são divididas dessa forma, ok? Então dá uma analisadazinha.